A paz do Senhor, igreja. Amém? Com muita alegria que eu assumo aqui este altar para pregar, com muito temor e tremor. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Pode ficar sentado mesmo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu ainda vou estar falando com o tema da festividade da igreja, mas só que vai ser o tema que eu vou dar para essa mensagem: o sacerdócio e o altar. Amém? O sacerdócio e o altar. Por que eu quero falar essa palavra? Porque tem algumas instruções de Deus com relação ao sacerdócio, com atitude diante do altar. Amém? Algumas situações que Deus requer da nova geração, que Ele chamou como sacerdócio real. Amém? A palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, foi um chamado que o Senhor nos chamou para uma grande obra. Eu vou tentar ficar preso ali, tá? Mas eu não consigo. Já saí. O Senhor no passado chamou Abraão e prometeu que dele faria uma grande nação. E essa chamada de Abraão, Deus tinha propósito de dar uma família grande a ele, como as areias da praia do mar e como as estrelas do céu. Duas gerações, uma terrena como as areias da praia do mar e outra celeste, a espiritual, como as estrelas dos céus. Nós pertencemos à geração espiritual de Abraão, porque ele é o pai da fé, e nós fomos conquistados pela fé, a fé de Abraão, amém? Ele é o nosso pai da fé. Mas sendo que agora temos essa geração nova de sacerdote, porque no passado era o espelho que nós temos que viver. A sombra foi na lei, e ali aquele povo foi, através da família de Jacó, conduzido para o Egito com um propósito de Deus, para que eles aumentassem o número. Faraó, a princípio, que recebeu José, pertencente aos reis íxios, que era o dominador do período de José. Não eram os autênticos egípcios, no período que José chegou para o Egito. Sendo que José foi o governador, o povo tinha liberdade, os hebreus, no Egito para crescer. Mas nascia mais homens do que menina. E ali, quando os verdadeiros, autênticos egípcios reassumiram o poder, José tinha morrido. E eles começaram a ficar preocupados com aquele crescimento, e Deus formando o exército dentro do Egito. O povo foi cativo, e eles começaram a maltratar os hebreus, e Deus fazendo com que as mulheres hebreias só estivesse filho homem. A maioria foi homem, porque Deus tinha propósito de fazer com que os hebreus fossem libertos, para ser um povo escolhido e peculiar do Senhor, porque Deus fez a promessa a Abraão. E ali aquele povo maltratado, Deus levanta um libertador, Moisés. Entraram aproximadamente com Jacó, aproximadamente 70 a 75 almas, e saíram com quase aproximadamente 2 milhões de pessoas. O Senhor formou o seu exército ali na terra do cativeiro. Queridos, e que nós podemos tirar com isso? O Deus que nos chamou é um Deus estrategista. Ele não perde batalha. E ali Deus cumpriu o chamado, levantou a Moisés, e ali Moisés foi o libertador dos hebreus. E quando saíram marchando pelo deserto, alguns hebreus não entenderam que tinha que largar o cativeiro do Egito e quiseram ser conduzidos com as prisões egípcias. Quiseram retornar ao cativeiro.
com saudade do Egito. Queridos, o que nós podemos entender com isso? Aqueles que é chamado para viver uma nova vida, não pode trazer a bagagem da época que nós éramos prisioneiros e escravos. Sentiram saudade dos pepinos e da cebola? E ali Moisés é conduzido por Deus a subir o monte Sinai para receber a lei que ia reger uma nação. E Moisés estava, ele e Deus. Ali o legislador deu uma lei para os judeus seguirem. E o Senhor, através dessa lei, conduziu um povo pelo deserto. E Deus deu agora o modelo do tabernáculo. E ali foi feito o tabernáculo, que é a sombra de tudo aquilo que nós temos que viver. A sombra sacerdotal, o sacerdote e o altar. Porque o sacerdote ministra no altar, e o altar, ele está por causa do sacerdote. Deus deu o tabernáculo, e nós somos a morada do Espírito. No passado, na lei mosaica, o Espírito vinha por medida. Hoje, a nova geração tem o Espírito de Deus que vive dentro de nós. Duas gerações: a geração da lei, a geração da graça. Agora o Senhor deposita sobre a igreja, porque Jesus, quando veio, ele cumpriu toda a lei. Ele foi como sumo sacerdote, ele foi como Cordeiro de Deus. Ele mesmo se ofereceu para chamar um povo para ele. Antes os hebreus se gloriavam: eu tenho como um pai a Abraão. João Batista falou: vocês ficam se gabando, Deus pode até dessa pedra fazer filho de Abraão. Mas eu quero te dizer, querido, que os hebreus, ele tinha a fé de Abraão, alguns, porque alguns não queriam entrar no padrão de Deus e começaram a negligenciar. Podemos ver que antes, o porquê que Deus separou os levitas. Levi, ele participou de um massacre de um homem que estuprou a sua irmã. E ali, Simeão e Levi entrou naquela cidade de Siquém, e ali matou aqueles homens através de uma armadilha. Mandou, se eles quisessem fazer parte da família de Jacó, todos eles teriam que circuncidar-se. E aí aqueles homens inocentemente aceitaram a proposta. Quando eles estavam no terceiro dia, foram lá e mataram. Aquele pecado ficou na família de Jacó. Mas só que quando Moisés subiu o monte para receber a lei, os levitas não concordaram com o pecado da idolatria. Eles se colocaram na posição de Moisés: nós não queremos viver esse pecado. E Deus transformou a maldição em bênção na família de Levi. Agora os levitas foram chamados para ser o representante sacerdotal diante do Senhor. O que é ser sacerdote? É ser um representante direto diante de Deus. Aí, tempos depois, veio Jesus. Agora ele levanta um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, gente de todas as tribos, raças e nações, para cumprir um chamado de responsabilidade, aonde o Senhor está atento com esse chamado, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós precisamos assumir essa responsabilidade, sabendo que temos uma sombra. Nós somos aqueles que agora representamos Jesus, amém? Nós somos o real,
porque Jesus é o real. A sombra do tabernáculo teve no passado com os hebreus, mas Jesus, ele se cumpre o tabernáculo de Deus, amém? Ao qual ele nomeia sacerdotes para estar diante do altar, que é toda a igreja de Jesus Cristo, amém, queridos? Então a geração da graça, ela foi eleita na nova aliança para assumir uma grande responsabilidade diante de Deus e dos homens, que é conduzir a presença de Deus como morada do Espírito Santo. Queridos, quando nós estivermos diante da sociedade, nós temos que assumir: eu conduzo a presença do Espírito Santo. Nós temos que ser aquele que temos que bater no peito: eu sou servo do Senhor Jesus. Não ignore, não rejeite o chamado sacerdotal. Mesmo que você não esteja em eminência, assumindo nenhum cargo na igreja, não se desfaça, não tente se menosprezar, porque você foi chamado para ser sacerdote do Senhor, representante de Jesus. Assuma essa responsabilidade, amém? Agora todos os que rendem-se ao chamado de Jesus, vindo de todas as tribos e raças, são conduzidos como sacerdote. Devemos olhar para os cuidados que Deus teve ao dar aos hebreus o modelo. Quando Deus deu o modelo para os hebreus, ele separou a tribo de Levi, e dentre a tribo de Levi, ele separou a família dos coatitas. Tinha os gersonitas, os meraritas, mas ele separou a família de Moisés, os coatitas, para assumir a função sacerdotal. Os outros foram levitas, que tinham que cuidar do tabernáculo. Então a família de Moisés, os coatitas, assumiram, e Deus mandou chamar Arão e seus filhos. Arão teve uma roupa de destaque, vestes brancas, mas teve o seu manto, teve a sua mitra, teve algumas peças importantes que nós temos que trazer para nós. A mitra, santidade ao Senhor. Os sacerdotes de hoje também têm que ter isso na mente: santidade ao Senhor, porque isso é a razão da nossa chamada: sede santo como eu sou santo. Isso é o que o Senhor requer. Por que vestes brancas? Fala da pureza e da santidade de Deus. Todos os cristãos têm que ter isso em mente. Eu tenho que ter a pureza e a santidade do Senhor. Não negocie com o pecado. E Deus fez com que com essas roupas ele se separasse do povo comum, para que todos olhassem para os sacerdotes como um povo separado por Deus. E Deus ali manda que Moisés pegue o sangue do animal para consagrar a Moisés e a Arão e seus filhos. E Moisés fez. A mão direita, a ponta da orelha direita, ungiu com sangue, para que ele estivesse atento a ouvir somente a voz do Senhor. Ungiu o polegar da mão direita, para que ele estivesse apto a pegar nas coisas santas do Senhor, no serviço do Senhor, porque hoje, aquele que põe a mão no arado, não pode saltar e olhar para trás, querido. Isso traz uma reflexão para nós. O sangue também no polegar do pé direito, para que eles nunca deixassem de caminhar na santidade, para que nunca deixassem de caminhar no serviço do Senhor. A sombra e o original, a sombra e aquele que é, aquele que está cumprindo o chamado hoje, o real. O que isso quer dizer conosco nessa noite? Quando Malco foi decepada a sua orelha, foi logo à direita. Jesus, ele foi, colocou ela no lugar, porque ele era um levita.
senão iria ficar sem estar servindo ao Senhor. Porque quem tinha defeito naquele período não servia ao Senhor como sacerdote nem como levita. Era um critério de Deus. Mas hoje o Senhor chama todos, independente que tenha faltando membro no seu corpo, o Senhor não te reprova como sacerdote, porque Jesus cumpriu toda a lei para nos fazer povo santo, nação santa, um sacerdócio real, para representá-lo diante de uma sociedade caída. Se nós não tomarmos a posição com responsabilidade e amor ao reino, nós não vamos cumprir o chamado. O Senhor conta com a igreja, amém? Ele não depende da igreja, Ele conta com a igreja. Agora, se eu quero agradar ao Senhor, a minha decisão vai dizer se eu quero ou não. Se eu recusar, retroceder, eu estou falando, eu não quero esse chamado, Senhor. O Senhor, Ele quer responsabilidade, amém, querido? Faça tudo para o Senhor com zelo, sabendo que os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores. E os sacerdotes dessa nova geração têm que cumprir o chamado, porque já existe uma sombra e nós não podemos fazer diferente da sombra que foi posta antes do nosso chamado, querido. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu cabalmente, e hoje nós temos que seguir o modelo. O altar é onde temos que servir a Deus com muito carinho. É do altar que nós vamos entrar no Santo do Santo. É do altar que nós vamos ter uma aproximação agradável ao Senhor. Porque se eu não for passo a passo, como Deus falou com Moisés, Deus falou, nos átrios você constrói uma pia, e o altar do sacrifício. Querido, que eu possa entender com isso, eu tenho que me purificar diante do Senhor para prestar serviço a Ele. Eu não posso ir de qualquer maneira. Eu tenho que estar pronto para o serviço de representação diante de Deus e dos homens, para que não tenha nada que venha me reprovar diante do Senhor. E ali, diante do Senhor, no altar do sacrifício, os sacerdotes, com o animal que representava o pecado, o animal que era sacrificado pelo pecado, era aspergido nas pontas do altar. Jesus, na cruz do Calvário, Ele aspergiu o seu próprio sangue nas 4 pontas do altar, para que nós pudéssemos ser alcançados com a misericórdia dEle, para que nós possamos chegar todos os dias nos pés da cruz e tomar posse de todos os benefícios que nós temos no altar. É o preparo para aqueles que querem servir o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus, para viver uma vida triunfante, uma vida de responsabilidade, mas com muito amor e entrega total. O Senhor não quer o crente parcialmente, querido. A nova classe sacerdotal, nós temos agora uma chama que arde dentro de nós, disponível para nos fazer sair do natural e viver o sobrenatural, todos os dias, em qualquer momento. Todos os dias, em qualquer momento. Porque o Espírito Santo já está movendo em nós. E se eu quero fogo dentro de mim, é no altar que eu mantenho o fogo aceso. Nós somos esse altar do Senhor. O altar do incenso, ele está dentro de nós. A nova classe sacerdotal, como a sombra, o sacerdote tinha que colocar lenha todos os dias para que o altar não apagasse o seu fogo. O que eu digo com isso? A vida de santidade é lenha no altar. A vida de
serviço ao Senhor é lenha no altar. A vida de adoração constante é lenha no altar. Enquanto eu tenho a minha vida de serviço, de santidade e de adoração ao Senhor, eu estou mantendo o meu altar aceso, o altar do Senhor está aceso. Então todos os dias eu posso tirar fogo desse altar que eu mantenho aceso e acender o meu incensário todos os dias para ser agradável às narinas do Senhor. O Senhor quer isso da igreja. Podemos ver que Antigo Testamento é a revelação e instrução de Deus para todos os seres humanos. É o antigo olhando para o novo, e o novo olhando para o antigo para cumprir toda a revelação. E Jesus é o centro da obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para comprar-nos para Deus. Quando Jesus foi para a cruz, estendeu as mãos para falar, para toda a revelação do Antigo Testamento, e cumpre em mim a graça. Aqueles que vão ser alcançados vão vir a mim, porque com esse chamado eu estou chamando: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E com a mão estendida, ele está dizendo para a revelação do Antigo Testamento, porque agora começa a graça, aonde eu chamo filhos de Deus. Antes de Jesus, a geração era chamada filha de Abraão. Mas agora em Jesus, ele estava na cruz, ainda nenhum de nós éramos chamados filho. Mas aí Jesus, Senhor, está consumado. Agora começa a ser gerado o Filho de Deus, aqueles que creem em teu nome, porque eu vim para os meus, e os meus não receberam, mas a todos que me receberem, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Querido, a nova geração, chamada de filho de Deus, antes era chamada filha de Abraão, porque Jesus ainda não tinha vindo para gerar filhos para Deus. Agora, com a mesma fé de Abraão, nós ingressamos como filhos de Deus, porque cremos em Jesus. E agora Deus espera que essa nova classe sacerdotal assuma o seu poder, porque os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores. As vestes sacerdotal, como no passado, nós temos que manter essa pureza em nós. Amém? Sempre quando você se olhar, fala assim: eu tenho as vestes sacerdotal. Eu não posso negar ser santo, ser puro para Deus. Fala de pureza o branco, fala de santidade, fala de responsabilidade, querido. O Senhor conta com a igreja para viver um novo de Deus a cada dia. Amém? Eu, quando vi a reflexão da vida do Malco, imagina que tristeza ele teria, sendo um defeituoso físico, sem a orelha, ia ser discriminado, ia ser reprovado, de repente pertencente à linhagem sacerdotal, não iria poder assumir o sacerdócio, porque ele era um levita. A Bíblia não fala que ele de repente pertencia aos coatitas, mas provavelmente ele era levita do Senhor, porque ele estava a serviço do sacerdote quando foi para prender Jesus. E Jesus botou sem ficar marca a orelha dele no lugar. Queridos, a orelha fala de ouvir com atenção a voz do Espírito. Amém? Lembra-se disso. Ouvir com atenção a voz do Espírito. Ouvir com atenção as instruções do Senhor.
Porque muitas das vezes, se o homem estiver desligado, ele não vai ouvir a voz do Senhor. Que muitas das vezes, no nosso dia, o qual estamos vivendo, estamos presos a muito entretenimento, televisões, séries, muitas das vezes excesso de horas no celular. Como Deus vai falar e você vai ouvir? Você está ouvindo o que está sendo falado nas redes sociais? Queridos, separe tempo adequado para o Senhor, porque senão Deus vai falar e você não vai ouvir. Deus está chamando a igreja a ter vida de santidade, vida de oração, porque nós provavelmente seremos a última geração. E se nós não tivermos atento ao chamado do Senhor, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me acorde, sempre a hora que o Senhor quiser me acordar. Umas vezes é 2 horas, outra 3 horas, outra 4 horas. Eu entendo e eu sei a hora que Ele está me chamando para estar orando ao Senhor. Então, queridos, esteja atento. O Senhor restaurou a orelha de Malco para dizer: eu quero falar contigo. Eu coloco a tua orelha no lugar. Eu preciso falar com a minha igreja. Então ouça a voz do Espírito. O cristão, a nova geração sacerdotal, não pode ter pendência, querido. Nós não podemos ter nada que nos desabone. Eu não consigo ficar parado ali em cima. Então, querido, o que eu estou dizendo? O cristão tem que ser autêntico em tudo. Amém? A minha esposa, ela me conhece mais do que a mim mesmo. Há 45 anos juntos, né? Então eu quero te dizer que o cristão não pode estar inadimplente com seus pagamentos e esperar caducar a minha dívida. Isso não é de Deus. Coisas pendentes na terra, você vai entrar nos SPC Celeste. Então acerta a sua vida diante dos homens, para que não tenha nada que te acusar o diabo, porque ele é acusador, amém? Vida de santidade é acertar todas as áreas da nossa vida. E o Senhor, Ele está olhando para a gente. Ele quer ver até onde tu está disposto a ser santo. Ele está olhando para a gente. Até onde eu estou disposto a ser obediente ao chamado. Será que eu mereço? É lógico que merece. Mas deixa o Espírito Santo te tratar. Amém, queridos? Aleluia! Deus, Ele está chamando um povo diferente na terra. Um povo que aceite ser tratado. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, ela faz algumas referências daquilo que devemos ser. O apóstolo Paulo, ele teve um seminário direto com o próprio Jesus, depois de ressuscitado. No deserto da Arábia, o apóstolo Paulo teve 3 anos com o Senhor. Veja o livro de Gálatas. E ali o próprio Jesus revelou a graça para ele. E ele defende o seu apostolado dizendo que teve com o Senhor por 3 anos. E depois ele saiu para pregar. Queridos, eu quero te dizer com isso, que nós temos que ter um coração pronto para ser mudado. O apóstolo Paulo foi totalmente, radicalmente transformado. Se nós tentarmos viver só no superficial, tu não vai suportar a luta, querido. É melhor mergulhar no profundo, amém? Deus quer a igreja no profundo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios. E vos vivificou. Todos nós estávamos mortos, amém? Nós estávamos mortos no nosso espírito. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! É por meio da fé, querido. Nenhum de nós merecíamos, mas o Senhor cumpriu tudo o que nós não poderíamos fazer. Estávamos mortos, e Ele nos deu a sua vida em nós. Ele venceu a morte por todos nós, para nos tornar os seus sacerdotes. Então não despreze a vida de Deus que já está em nós. Não despreze, ela já está dentro de nós. E se eu não quiser entrar no padrão do céu, eu estou desfazendo do sacrifício de Jesus. Não recuse esse amor. Nós estávamos condenados, sentenciados à perdição, mas Jesus bateu no peito: eu assumo essa dívida. E pagou toda a nossa dívida. Todo título de dívida, Ele cravou no madeiro, e Ele diz: agora vocês são filhos de Deus, aqueles que creem em meu nome, então seja a minha representação. Sejam geradores de vida, sejam geradores de filho de Deus, sejam a minha voz profética, seja as minhas mãos, sejam os meus pés para anunciar a paz. A nação vai sofrer se eu não me posicionar. Aonde um crente passa, ele deixa a santidade. Aonde o crente estende as mãos, ele deixa o poder de Deus. Porque Moisés, quando estava na guerra contra os midianitas, as mãos estavam levantadas. Quando abaixava, o exército avançava. Arão e Hur foram lá segurar as mãos de Moisés. Querido, mãos levantadas é render-se ao Senhor, é submeter-se a Ele, é engrandecer a Ele na tua vida, é declarar que nós dependemos dEle, porque se Ele não tomar a frente, nós não conseguiremos. Chame a Deus para a sua luta, não guerreia sozinho, porque agora temos uma chama que precisa permanecer acesa dentro de nós. A compra de Jesus foi para formar a nova classe de sacerdotes real, amém? Aleluia! Quantos são sacerdotes real? Bate no peito: eu sou. Amém? Aleluia! Deus veio estar. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A Bíblia diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha o chamado sacerdotal, o chamado daqueles que vão ser o representante do Senhor. O Senhor nos comprou para essa obra, querida. O seu sangue dele foi vertido por nós. Podemos ver no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha por medida, querido. Hoje, nós temos o Espírito dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos santos, amém? Não se autodestrua. O que é isso? Eu me autodestruir é eu provocar a morte no meu espírito. O Espírito de Deus, ele nos gera vida. Se eu entrar por vida de pecado, eu abri um abismo para a morte espiritual. Se eu não pedir a remissão dessa vida de pecado, arrependido, eu vou cair nas ciladas constantemente. Então, queridos, coração arrependido diante de Deus e quebrantado diante do Senhor, Ele não despreza, amém? Ainda que você tenha cometido, ou eu tenha cometido, se eu chegar aos pés da cruz, clamar a misericórdia do Senhor, Senhor, tenha misericórdia, porque eu errei nessa área, eu errei nessa outra área, mas eu sei que o meu Redentor vive e que já se levantou com a sua misericórdia para me perdoar. Me ajuda, Senhor. Uma certa vez, recordei-me de situações de quando eu era criança, adolescente, fazia muita besteira. Muita coisa errada. Mas só que Deus me trouxe a lembrança e eu precisava acertar aquelas áreas. Eu fui para um congresso de libertação em Jacarepaguá, um discípulo da Neuza Etioque. E ali eu falei, eu preciso acertar todas essas áreas. Aí eu fui para uma sala, comecei a abrir o verbo, renunciei tudo. Eu não queria pendência nenhuma. Querido, nós não podemos ter área vulnerável na nossa vida. Porque é nessas áreas vulneráveis que o diabo vai tentar te abater. Não deixe nada pendente na sua história. Porque nós somos para representar a Jesus na terra. Representar ao Brasil diante de Deus. Representar o estado do Rio de Janeiro diante de Deus, clamando às pontas do altar pela misericórdia do Senhor, para que nós venhamos ser aqueles que vamos ser resposta. Se eu quero buscar o fogo do avivamento, eu preciso me colocar diante do Senhor, para chamar o reavivamento no Brasil. E não cesse de orar. Eu sei que vai chegar. Eu, quando estou clamando por reavivamento, eu começo a estremecer dentro da minha sala lá. Eu falo, já está vindo, né, Senhor? E eu quero ser resposta. Amém? Não é só o Fabinho, não. Eu quero ser resposta. Viu, Fabinho? Eu também quero viver esse reavivamento. Aleluia. Já tem um cronômetro para dizer quanto tempo eu tenho, você? Eu não estou vendo nada aqui não, hein? Se deixar eu vou passar muito. Então, querido, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer, temos que assumir a responsabilidade sacerdotal a nós confiada. Como a parábola dos talentos, seremos cobrados do que fizemos ou do que não fizemos para o Senhor. A parábola do talento, ali eles receberam recebeu 1, outro 2, outro 5. Só que quem recebeu 1, enterrou o talento. Sacerdotes, não enterra o seu talento. Deixa Deus te usar na área que você foi chamado para atuar. Deus está falando contigo. Se o Senhor te deu algo para fazer, não esconda não, porque Deus vai cobrar. O Senhor está falando contigo, igreja. Aquele que recebeu os 5, ele ficou com mais 5. Então o Senhor quer distribuir talentos, mas quer que seja usado, amém? Quantos querem receber dons? Fica com a mão levantada, eu quero transferir.
aquilo que o Senhor tem me dado. Senhor, aqui tem uma igreja sedenta. Já levantaram as mãos. A unção que o Senhor tem liberado na minha vida, com todos os dons. Senhor, eu estou transferindo para essas mãos que levantaram. Para que eles venham ser, ó Deus Santo, a resposta do Senhor, vivendo, manifestando o teu poder dentro dos talentos que eles foram chamados, Senhor. Que haja capacitação do Senhor pelo seu Espírito e que eles incendeiem com o fogo santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode abaixar as mãos. Tem que vigiar muito. Aqueles que eu fiz transferência, muitas das vezes você vai ver tremendo a mão. Mas isso é assim mesmo, é porque às vezes as pessoas pensam que eu tenho mal de Parkinson. Não tem não, tá, querida? Teve uma criança que falou, a tua mão treme. Eu falei, não, só quando eu estou adorando a Deus. Então, querida, é um mistério que Deus me deu. Toda transferência que eu faço para alguém, a pessoa fica desse jeito. Eu não sei o porquê. E não pergunto a Deus, não. E não faça como um jovem que era dessa igreja, que quis fazer funk da maneira como eu adoro a Deus. Eu falei, o dia que você fizer, tu vai ficar vazio. E ele ficou vazio. Entendeu? Porque as coisas de Deus, eu nem imitar pessoas falando em língua, eu não imito. Porque é do Espírito, eu não posso caçoar com as coisas do Espírito. Amém? Então, se você até hoje imitou alguém falando em línguas, para com essa loucura. Deus não gosta disso, amém? Deixa o mistério de quem está falando, falar com o Senhor. É Ele o Espírito, é Ele Deus. Então, queridos sacerdotes, ele tem que ter responsabilidade no chamado. Assumir com fidelidade, com amor. Cuidado com excesso de entretenimento, querido, sempre, porque isso vai te afastar de ter vida de oração, de ter vida de comunhão com o Senhor. Amém? Isso é uma orientação de Deus para todos nós. O livro de Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, querido, o chamado de Deus é para que nós venhamos encher do Espírito, amém? Venhamos ser cheio, transbordar do Espírito. Porque o crente, quando transborda, o cão tem que fugir de perto. O Tiago, uma vez, ele falou, acho que foi a avó da Camila, não foi, que teve um problema? O Tiago falou que mal cheguei no portão, o demônio já sabia que eu tinha chegado. É porque o cristão, quando está cheio do Espírito, o diabo tem que fugir, amém? Por isso o Senhor te faz uma proposta hoje. Quantos querem transbordar do Espírito? Todos os dias, até que Jesus venha. Senhor, olha o sedento do Senhor. Olha aqueles que levantaram as mãos que querem viver, ó Deus, o novo do Senhor. Senhor, eu quero profetizar que haja um derramar enchendo essas vidas com o teu poder, com o impacto da sua glória. Em o nome de Jesus. E que todos venham viver esse momento até que tu venha. Em nome de Jesus. Amém? Creia no Senhor. Eu fiz uma proposta ao meu filho que estava nos Estados Unidos. Ele foi atacado por demônio que queria matar ele lá nos Estados Unidos. Ele, pai, eu estou escutando uma voz falando, joga o carro no muro e morre, porque você não presta. Aí eu falei, sai daí, meu filho, vem para o Brasil. Ele veio. Eu falei, meu filho, quer receber uma transferência da unção de Deus que está na minha vida para a tua vida? Ele, eu quero. Fiz a transferência na semana seguinte. Pai, que transferência é essa que o senhor fez?
Eu não consigo mais falar no português, eu só falo em língua estranha. Aí saltava a rajada de língua estranha, e isso está até hoje, amém? Queridos, a minha hora já se foi, mas eu quero te convidar a entrar no querer do Senhor. Saiba que o Senhor deixou a sombra, o tabernáculo. Hoje nós somos o real, mas em Cristo Jesus, pela fé, amém? Somos aqueles que temos que manifestar a presença do Senhor, sempre olhando como Deus levantou no passado uma sombra, então eu não posso fazer diferente. O Senhor conta com a sua igreja, para que nós venhamos representar da maneira correta. Seja santo como eu sou santo. Então, a partir de hoje, vamos sempre saber que no altar, o Senhor quer que eu tenha contato com Ele todos os dias. O altar é o lugar da nossa aproximação com o Senhor. O altar é onde nós alcançamos o favor do Senhor. E Deus me deu uma orientação. Nas pontas da cruz, eu posso chamar o sangue do Senhor para todas as áreas da minha vida, até para curar a minha genética. Muitas das vezes nós estamos vindo de uma família com genética de doenças transferida de geração a geração. Eu não quero viver a nova vida com base de uma genética doente. E eu clamo a misericórdia. Senhor, que o teu sangue entre em toda a genética paterna e materna, o qual eu surgi e vim a essa vida, porque eu rejeito a genética doente, e eu me aproprio dos valores do teu sangue, da tua genética, do teu DNA, dos teus anticorpos, das suas células. Entra nas cavidades dos meus ossos, aonde é formado o meu sangue. Senhor, que a minha formação de sangue tenha o teu sangue, tenha o teu DNA, porque eu quero viver com saúde plena até que tu venhas. Fui curado de tantas doenças. O caminho das pedras é a cruz. A resposta do Senhor é as pontas do altar. A misericórdia do Senhor está no altar do Senhor. Então não despreze o chamado. Vem para o altar. Pode vir ao altar. Ele está chamando aqueles que querem viver uma nova história. Venha servir o altar com um autêntico sacerdote, porque é necessário servir com dignidade o altar. A santidade do Senhor, a mitra do sacerdote. Santidade ao Senhor. O Senhor quer ver em nós. Deixa eu lhe olhar a santidade dele na tua vida. Expressa esse cuidado com o altar. Expressa esse cuidado com o reino. Expressa esse cuidado na tua família, porque o Senhor olha para todas as áreas da nossa vida, até mesmo no nosso seio familiar. Como eu trato minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu faço todo o meu tempo no meu trabalho, na minha escola. Nós estamos sendo observados, mas por duas categorias. Deus está te observando, mas o diabo também está te observando, porque ele quer ver o seu fraco, ele quer ver a sua inclinação, e ele vai alimentar a sua inclinação, para que você caia. Mas o Senhor, ele quer que você mantenha firme, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Não caia em negociações escusas. Não sejam infiéis, porque Deus está atento, mas o diabo também, ele está te olhando. Queridos, não brinque com a verdade jamais, porque Jesus é a verdade de Deus, e Ele quer o melhor para nós, amém? Aleluia! E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade. O sacerdócio, o altar,
é a nossa vida diante do Senhor. Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor. Queridos, aqueles que sentiram que precisa de uma oração, até mesmo de milagre, aqueles que precisam ter mais de Deus, que entenderam que tem áreas da sua vida que foi mexida com a palavra, e que precisa que Deus trate certas áreas da tua vida, vem aqui na frente. E também aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor. Se não confessaram ainda, não tem o Espírito Santo movendo dentro de você. E se não tem o Espírito Santo, o espírito do homem que não confessa Jesus está morto. Mas o Senhor quer te dar vida hoje. Vem aqui na frente também aqueles que querem aceitar Jesus como Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Querido, não tenha vergonha. O Senhor, Ele quer uma igreja guerreira. Ele quer contar com cada um de nós. Mas é necessário que eu reconheça que sem a ajuda do Senhor eu não vou conseguir. Ele está falando: vem, filho meu, eu tenho mais para você. Eu quero mais de você. Mas é necessário que eu venha ao altar do Senhor. O altar é o lugar que eu vou clamar pela misericórdia. Se quiserem tocar na ponta do altar, toca no altar. Aqueles que quiserem o novo e a misericórdia do Senhor. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Aí na galeria alguém quer levantar as mãos confessando a Jesus? O Senhor está aqui, querido. Ele está chamando para nos posicionarmos, porque essa obra é santa. E Ele quer trocar vestes de pessoas aqui. Ele quer trocar vestes de pessoas. Entenda a responsabilidade. Não se julgue, mas apenas se lance. Abra o coração, deixa Ele ser Deus na tua vida. Tem um nome de tilento, quer provinar que ser. A irmã Elisa pode ungir. Tem óleo para ungir essas pessoas? Que ela abandasse perder-se. Tem alguém que está aqui na frente que está levantando as mãos para aceitar Jesus? Quero te remandar Willem told him to send. Provi quero te tornar. Quero se. Pode ungir, vem. Os pastores para ungir aqui. Quero te lembrar. Tem alguém aqui que está levantando as mãos, aceitando a Jesus? Erga suas mãos, igreja. Vamos orar nesse momento. Orar. Pastor, quer orar? Eu oro. Pode orar. Erga suas mãos, Senhor, igreja. em nome de Jesus. Interceda nessa hora. Eu quero declarar que o Senhor venha mudar o quadro na vida da tua serva que tocou a esse altar. Renova, Senhor, agora. Senhor, eu transformo, ó Deus, esse momento que ela chegou, Senhor, em bênção para a sua vida. Renova, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha capacitar. Renova. Nós estamos transferindo a unção do Senhor. Renova agora, Senhor. Através daqueles que aceitaram chegar a esse altar. Renova, Senhor, agora. Senhor, nós queremos profetizar a unção do teu poder, do teu Espírito Santo.
para que ela venha viver transbordando e que haja cura nas suas audições. Renova agora. Senhor, afeta, que haja cura. Senhor, eu estou declarando no teu nome, eu declaro a cura, em nome de Jesus, que o Senhor toque os tímpanos, os nervos que ligam aos tímpanos, e que abra os ouvidos. É diante da tua igreja, ela veio para receber, e eu concordo com o milagre, e eu selo o milagre. Senhor, aqui nós estamos diante do altar. Eu declaro fogo sobre esse altar, que a misericórdia do Senhor venha alcançar todos que foram obedientes, que chegaram a esse altar. Que o fogo do Senhor alastre, que o fogo do Senhor queime esses corações, que o fogo do Senhor alastre na tua vida, que o fogo do Senhor alastre na tua vida, que o fogo do Senhor queime, que o fogo do Senhor queime, que o fogo do Senhor queime a tua vida, que o fogo do Senhor alastre, que o fogo do Senhor alastre, que o fogo do Senhor venha sobre você, em nome da sua. Venha Espírito Santo. Quero Senhor. Aqui estão os sacerdotes. Os sacerdotes do Senhor vieram ao altar. Aqueles que querem, Senhor, ser tratado, ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Clame ao Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, incendeia a sua igreja, que haja o vento do Senhor, que haja o vento do Senhor, vento impetuoso e tremante, aquele que entrou no cenáculo no dia de Pentecoste. Senhor, inunda esse lugar, na liberdade o Espírito Santo, que o fogo do Senhor queime o coração. Suas mãos e adore a